Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Já vi que meu convidado é pontualíssimo. Na verdade, a pontualidade dele eu ia dizer que é britânico, mas é ucraniano. Porque o convidado de hoje é um ator jovem, talentoso, que brilhou muito, muito na série Desalma, tanto que foi eleito por você, pelo público, por quem assiste, o ator revelação do ano passado. Vamos chamar o Eduardo Borelli aqui para começar logo o papo. Gosto muito de receber um sangue novo aqui para bater papo. Oi, Camila também está aqui. Seja bem-vinda, Luciane. Olá! Oba, tudo bem? Que pontualidade ucraniana, hein? Pois é, já tô há 10 minutos aqui, eu tô nervoso, não faço lives, não costumo fazer lives. Já tava aqui preparado. Menino, mas essa história de live é uma coisa tão engraçada, Eduardo. Você não faz muito, né? Então eu faço, eu tenho feito muito desde o início da pandemia. Já fazia antes, mas eram presenciais. E sempre acontece alguma coisa, sempre. Dificilmente ela Dá passa tudo assim certo. incómodo. Eu, então, tenho 5 cachorros, já tive ring light voando, já a atriz já pegou o horário errado, era o horário mais tarde. Ela Não, virou e eu assim. tô aqui no centro da cidade, daqui a pouco vai passar bombeiro, ambulância. Mas é isso. É o que eu falei com a Camila também, e todo mundo que acompanha a live sabe. É um papo informal para a gente conhecer, se conhecer melhor, ou um novo talento como você, ou um Francisco Cuoco, que foi uma live que eu fiz algumas semanas, que foi uma delícia também, que essa Legal. troca é o que vale aqui. Então, você está em casa, fique tranquilo, eu estou me recuperando de uma alergia. Se eu der uma tossidinha na sua cara, você me perdoe. E mais uma vez, Fica muito, tranquilo, muito imagina. obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Não estou acostumado com isso, mas estou me acostumando aos poucos. Não se preocupe. O papo aqui é papo mesmo, não é entrevista, é papo, para a gente aprender um pouquinho mais sobre você. Me diga uma coisa, eu assisti Desalma com uma felicidade, porque eu sou muito fã de suspense, de terror, de fantasia, eu adoro. E é um gênero muito pouco ainda trabalhado aqui no Brasil. Uhum. Né? A gente até começou a ter um filmezinho de suspense ali, um filme aqui. Agora, produção em massa a gente ainda não tem. Eu acho que a Desalma veio para abrir, para escancarar esse mercado mais da fantasia aqui para a gente. Sim. Mas eu queria, como é que você chegou nesse projeto? Como é que Desalma apareceu na sua vida? Alguns meses antes de eu fazer os testes para Desalma, foram uma sequência de testes que a gente fez, né? Alguns meses antes eu tinha feito uma bateria de testes para outro produto lá na Globo. Fui no final, não passei. Aí, depois de uns 2 meses mais ou menos, a Márcia Andrade entrou em contato com o meu agente, me chamando, porque meu material ficou lá, para fazer o primeiro teste do Desalma. E o nosso primeiro teste foi um teste foi um texto que todos nós fizemos, depois descobrimos que não era um texto da série, a gente achava que era um texto da série, mas não era. Mas um teste que já era uma dramaturgia que já flertava um pouco com esse gênero, com o gênero de suspense, de sobrenatural e tal. E aí, depois disso, alguns de nós foi selecionado para participar de um workshop com a Ana Kfouri, que é a nossa preparadora de elenco. E aí teve um Que é uma workshop aqui fera, que é é uma maravilhosa. fera. Ela me ensinou muita coisa, continuo aprendendo com ela todas as gravações, todos os dias. É uma grande mestra, assim. E aí teve um workshop aqui em São Paulo, aí teve um no Rio e teve um, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí, nesse workshop, eles selecionaram o elenco jovem que participaria da série. E o mais interessante foi que eu, desde o começo do workshop, eu fiz cena com a Ana Mello, que é a Halina da série. E rolaram muito essas coincidências. O Giovanni Lorenzi e a Natália Falcão, que fazem o Maxine e a Irena, também estavam juntos, fazendo cenas juntos. Então a gente já começou a se conhecer uma parte do elenco pelos testes, assim. E foi meio nessa que Olha. eu entrei. Fiquei sabendo, depois de uns 15 dias desse teste, eu fiquei sabendo que eu tinha passado. E em 5 dias eu já estava no Rio de Janeiro para a gente começar as preparações. Ou seja, não teve nem muito tempo para pensar, né? Não Foi teve. fazer, fazer. Foi Mas dois assim dias que é antes do bom, Dia das falar. Mães. Foi meu Ah. presente para minha mãe, Dia das Mães. Estou empregado, mãe. No dia seguinte eu já estava indo para o Rio de Janeiro. Não, e aí você já sabia qual era o projeto? Você só tinha uma noção? O que que você sabia? Porque Desalma tem, gente, eu não sei se vocês assistiram Desalma, tem que assistir, tá no Globoplay. Eu já assisti 2 vezes, inclusive, porque é o tipo de série com muita camada.
né? Os personagens todos, você acha que o personagem é uma coisa, aí você descobre que não é. Quem você acha que é mal, entre aspas, e não é. Então é uma série que tem muita camada, tem muito símbolo, tem muito detalhezinho. É uma série muito detalhista. Uhum. Você já sabia desse projeto? Você ou sabe? É uma série de suspense. Você sabia que tinha essa influência da colonização ucraniana? O que você sabia antes de chegar no set? Nesses workshops, daí a gente já tinha mais ou menos o roteiro da série, né? A gente sabia por cima, mas eu particularmente tinha uma visão muito diferente do que de fato era, assim, porque tem uma coisa que o Manga, que é o nosso diretor artístico, gosta de reiterar, é que não é uma série de terror, é um Sim. drama sobrenatural, que no fundo está contando uma história muito humana, que são a história de três mães, né? Isso. Então, eu acho que o que é legal é que, às vezes, a gente tem um pouco a impressão, eu tinha um pouco essa impressão, que quando a gente entra nesses lugares, na Globo, nessas grandes empresas, essas grandes produtoras, que as coisas elas são muito prontas. E fazendo Desalma, eu descobri, e foi muito interessante para mim, que sou uma pessoa que estou mais habituado com o processo teatral, que era uma pesquisa de todo mundo. Então estava todo mundo junto e tá agora na segunda temporada. A gente está sempre pesquisando essa linguagem, porque é uma linguagem, como você disse, muito pouco explorada e é uma linguagem que não se propõe a ser um terror trash ou um terror contemporâneo, como está acontecendo agora. É realmente um drama sobrenatural. Então a gente esse processo de preparação, a gente teve um mês de preparação, foi um processo da gente ir se afinando e se conhecendo, entendendo o que era essa linguagem. E eu via que estava todo mundo junto, assim, tanto os atores veteranos e as atrizes, quanto nós, os jovens, quanto a direção, quanto a produção, quanto a fotografia. Então, acho que por isso que a série, para mim, tem esse caráter quase artesanal, que você disse, né? Uma série muito Sim, detalhada, muito artesanal. Ó, Isadora Borelli, quem é? Mandou dois Minha corações prima. aqui. Minha prima e Ah, irmã. Inclusive, foi por causa dela que eu comecei a fazer teatro. Essa história é boa. eu vou querer saber. Você foi fazer Célia Helena, foi isso? Isso, eu comecei no Célia Ah, Helena, eu tinha 9 anos, só que eu era uma criança muito ansiosa, era uma criança nervosa, insegura. Aí eu falei, mãe, eu quero fazer teatro, mas eu só vou fazer se minha prima fizer junto comigo, que é a Isadora, e começou a fazer teatro comigo. Entrou numa turma, porque ela é mais nova, ela tem 3 anos a menos do que eu. Ela tinha 6 anos, eu tinha 9, ela entrou numa turma de gente mais velha, e eu só ia no teatro se minha prima fosse, senão eu não me sentia seguro para ir. ou seja, uma espécie de madrinha, né? É minha madrinha mais nova, exatamente. É. Olha, o Flávio Castro Oficial está dizendo assim: você é gaúcho que nem eu, sou de Bagé. Não, ele é de São Paulo. Sou de São Paulo. É, isso aí é da Ucrânia. Esse Pois acento. é. Estou muito envolvido com o Roman. E o Roman, o Eduardo, que personagem, né? Como ele surpreende a gente, como ele dá volta na gente. Me Como você surpreendo também, todos os dias. também? Como é que foi você? Muito. Como você se relacionou com ele? Como foi o Roman na sua vida? Cara, tem uma coisa que eu gosto de pensar, assim, com toda a minha juventude, ainda sou um ator muito jovem, né? É, que eu não gosto muito de definir, quando eu pego um personagem, um material para estudar, eu não gosto muito de ter definições 2D da coisa. Ah, o Roman é do bem, o Roman é do mal, o Uhum. Roman é mau caráter. Eu gosto de entender a situação que aquele personagem tá. E realmente, assim, quando eu tive o primeiro contato com ele nos testes, você naturalmente tem um certo julgamento sobre aquele personagem, mas eu fui tentando desconstruir e até hoje eu gosto de estar preparado no sentido de eu sei exatamente o que esse personagem tem para fazer, mas de descobrir todos os dias um pouco sobre ele. Então, eu não sei direito super falar sobre o Roman, porque a cada dia que eu vou gravar e que eu me deparo com esse personagem, eu encontro novas coisas sobre ele. E isso foi uma coisa que o Manga trouxe na minha primeira diária, desde a preparação, mas eu lembro muito da minha primeira diária, que foi uma cena que a gente gravou do 5º capítulo, que é uma cena minha com a Harlina. Eu não vou falar muito, porque senão não sei se todo mundo aí assistiu, mas era uma cena difícil, assim. E aí eu lembro que eu tava nervoso, né? Cheguei nervoso, assim, e aí o Manga, ele olhou pra mim e ele falou, tipo, ele é um menino, se divirta. Ele é um menino, ele é só um menino. E aí, aos poucos, eu fui entendendo quais eram essas possíveis camadas, enquanto eu ia entrando em contato com esse personagem, o que esse personagem revelava sobre mim e vice-versa. E eu acho que é uma descoberta que é eterna e que tem que ser eterna, né? Porque eu acho que quando a gente faz muitas escolhas, enquanto atores, muitas escolhas prontas, a gente pode até ter uma escolha boa, mas a gente pode perder a oportunidade de ter uma escolha ótima também, que a gente descobre só estando em cena e jogando em cena. Então, eu tenho minhas impressões sobre o Roman
e que a todo momento ele tá me boicotando e me revelando novas coisas sobre ele. Gente, isso é bom demais. Ó, a Ana Paula Alonso está pedindo pra você notar ela, porque ela é apaixonada pelo Roman. Eu noto a Ana Viu? Paula o tempo todo, ela é maravilhosa. Menino, e assim, você chegou a ter algum contato? Foi necessário com o Nicolas Antunes, que faz o Roman atual? Foi necessário ele observar você para entender? Porque ele, na verdade, aparece pouco nessa primeira temporada, né? Uhum, O personagem dele é o que deflagra toda a trama e o que cerca de certa forma também é o que encaixa, mas uhum, o Nicolas mesmo, ele aparece menos do que você, por exemplo. uhum. Mas precisou de alguma interação? Vocês tiveram alguma conversa, algum papo? Como é que foi isso? Então, na verdade, o Nicolas ele chegou um pouco depois do que a gente. Ele não estava no nosso primeiro encontro. Então, eu lembro que no dia que a gente se conheceu num restaurante, tempos pré-pandêmicos, saudosos, a gente se conheceu todos num restaurante, que teve uma reunião, e eu lembro que todo mundo ia se identificando. Então, a Valentina com com a Cláudia Abreu, ia todo mundo já fazendo esses links, e o Roman não estava lá, o Nicolas ainda não estava lá com a gente. E aí eu fui conhecer o Nicolas mesmo, foi eu acho que uns 2, 3 meses depois que a gente tinha começado. Só que desde que a gente se conheceu, a gente já criou um vínculo forte. E aí agora, para essa segunda temporada, a gente está se falando o tempo todo. Querendo ou não, eu gosto também de falar que o Roman não é um personagem que é meu, é um personagem da narrativa. E o Roman está em todos os corpos agora, né? Porque eu sou o Roman, o Nicolas é o Roman, o Anatoly foi o Roman. O Roman está em todos os lugares. Então eu acho que existe esse alinhamento de entender a personagem dentro da narrativa, em que fase esse personagem tá para cada um de nós. Então, eu acho que esse contato com o Nicolas, que foi muito importante, que agora também está na segunda temporada, com cenas ótimas, a gente se aproximou um pouco mais agora para a segunda temporada mesmo, Não, para falar na sobre o hora. personagem, discutir e tal. Sim. Não, eu fiquei, quando acabou a primeira temporada, eu falei assim, gente, o que eles vão aprontar agora nessa segunda? Eu fiquei com medo do povo do passado não aparecer. Aí nisso eu comecei a ler, especulação, não, os meninos que fizeram a primeira fase também estão gravando. Aí eu fiquei, gente, então vai revelar mais coisa, tem mais coisa pra gente descobrir ainda que a gente Tem não sabe. E essa temporada, sem falar que o essa, passado do Roman é misterioso, né? uhum. Essa temporada, Ana Paula, que é a nossa autora, deu aí uma explorada boa nas personagens. Tem muita coisa do passado, muita coisa para ser revelada. Eu vivo, não posso falar muito, né? Mas eu vivo o Roma agora também em outra fase, em outra época, depois de alguns anos. Tanto que eu estou aqui de barba, cabelo grande, outra caracterização. E tem muita coisa para ser explorada. Assim, foi realmente ler, quando eu recebi o roteiro, quando a gente recebeu o roteiro antes da pandemia. A gente recebeu eu acho que o terceiro tratamento do texto em março do ano passado. E quando eu li, eu falei, meu Deus, essa autora realmente, ela consegue... Porque às vezes parece que tem coisas concluídas, mas não estão, assim. Nessa temporada, ela abriu muitas linhas narrativas, que são muito interessantes. E vai estar bem legal, eu acho. O que a gente já sabe é que Roman foi parar na Ucrânia. Gente, para quem não assistiu a série ainda e está marcando bobeira, Desalma é uma série que se passa numa cidade chamada Brígida, de colonização ucraniana, que tem todos os costumes e lendas e hábitos dessa colonização. E em determinado momento, nessa segunda temporada, eu já soube que o Roman foi para a Ucrânia no passado dele. Então, e que o senhor está aprendendo ucraniano. Aprendi, tivemos... Desde a primeira temporada, a gente já tinha aula de ucraniano com o nosso professor, que é o Oscar. Ele morava aqui no Brasil, agora com a pandemia ele voltou para a Ucrânia, estamos tendo aula virtual. Mas na primeira temporada eu não falava ucraniano, eu acho que eu Sim. tinha uma expressão no máximo, assim. Então, o interessante da primeira temporada, o meu contato com ele, foi o fato da gente entender um pouco sobre essa cultura, sobre esse país, né? Que para mim é a base de tudo quando a gente entra num trabalho, né? E agora essa segunda temporada, a Ana Paula me deu aí desafios gigantescos, porque é uma língua que a gente não tem nenhuma referência, né? Do tipo, a gente não está acostumado com essa língua, até com a formação do vocabulário, a formação gramatical, é outra coisa. E ela realmente me colocou aí para falar muito ucraniano, porque o Roman está na Ucrânia em 1995, e é a única coisa que eu posso falar. Então tem muitas cenas em ucraniano, também colocou... Ana Paula ficou sabendo que eu tocava piano, colocou cenas eu tocando piano, eu e a Valentina, que faz a Ignis jovem também. Então essa temporada foi realmente... Foi contramão, assim. Eu tive que focar muito nessa parte do vocabulário, da língua, do piano e tudo mais.
Ou seja, não bastasse tudo que o Roman já traz, de emocional e de até de físico, ainda teve toda essa cara. Mas eu acho que tudo isso enriquece, né, Muito, Eduardo? muito. Só melhora o personagem. Agora eu quero te desafiar. Já que você está dando aula de ucraniano, eu quero que você cante Faroeste Caboclo em ucraniano. Ah, aí eu vou saber falar oi pra você, Privit, Dobre den, boa noite. É o que eu sei decorado, Imagina, assim. mandar alguém cantar Faroeste Imagina. Caboclo em ucraniano. Mas é Nem muito em legal, português. sabia? Eu acho que traz. Eu já gravei algumas cenas, agora tem outras para gravar, mas já gravei algumas cenas em ucraniano. E eu acho que a coisa de uma língua estrangeira também ensina muita coisa sobre atuação, porque aí não se trata só do que você tá dizendo, se trata de como você diz, né? Como que você Sim. torna isso real e como você torna isso vivo em uma língua que as pessoas, em geral, não entendem, né, no Brasil. Então, realmente, essa temporada está sendo um aprendizado também em outros lugares para mim, e sempre é, né? Qualquer coisa é. Claro. E vocês, na época da primeira temporada, vocês sabiam tudo o que acontecia? Porque quando você lida. Porque assim, é o que você falou, a Desalma não é uma série de terror. Você não vai ficar levando susto a cada episódio. Você tem um clima de tensão que a gente fica tenso com aquele menininho, então, pelo amor de Cristo. Ele, o Anatoly, não é? Anatólia. Anatoly, ele deixa a gente bem tenso, mas assim, não é uma série para você levar susto. Mas, geralmente, quando alguém produz esse tipo de filme ou de série, às vezes o próprio ator não sabe o que seu colega está gravando. Eles fazem um esquema assim para manter um suspense até para a produção, para o elenco. Como é que foi com vocês? Vocês sabiam tudo o que acontecia? Já sabia qual era o final da primeira Com a temporada? gente foi uma. A gente como é uma obra fechada, né? Diferente de uma novela, a gente recebeu o roteiro completo, do primeiro ao 10º capítulo. E eu gosto muito de me debruçar no roteiro todo. Eu gosto de ler muitas vezes o roteiro inteiro, para entender também aonde que a minha narrativa favorece a narrativa do todo, né? Eu gosto, enquanto ator, de ter essa visão. Tem atores e atrizes que não, tem atores e atrizes que preferem ficar focados na sua Uhum. narrativa e não saber muito o que está acontecendo. Então vai muito do processo de cada um, mas a gente recebe o roteiro completo, os 10 capítulos, tanto da primeira quanto da segunda temporada. E quando eu recebi, eu li de uma noite, assim, porque realmente a segunda temporada tá muito instigante, assim, tá Ai, dinâmica, faz. tá. Nossa, acontece muita coisa. Isso é de uma maldade, falar com uma pessoa ansiosa. E Acontece vocês estão muita coisa. E vocês estão em que etapa nesse momento agora? Porque foi interrompida a gravação por causa de pandemia e Uhum. retomaram. Deve ter retomado num ritmo mais lento, né? É. Olha, a gente começou a gravar em fevereiro, e teoricamente as gravações iam acabar por meados de junho. Só que como teve a segunda onda, a gente teve que parar um mês, né? Aquele mês de abril que foi o mais difícil da pandemia, a gente parou por um mês. Eu acho que tá sendo diferente, assim, porque na primeira temporada, querendo ou não, a gente ficou muito junto. A maioria do elenco jovem, nenhum de nós é do Rio. Então todos nós ficamos juntos no mesmo hotel, a gente ficou um mês sem voltar para casa, se preparando. E aí quando a gente voltava pro hotel, a gente se reunia nos quartos, ensaiava e discutia, e ficava junto. E mesmo no período de gravações, a gente teve um contato muito maior. Nessa temporada, com tudo que está acontecendo, a coisa está um pouco mais separada. Certo, né? Uhum. Então, eu não sei assim, eu sei que a gente já deve ter passado da metade das gravações, mas a gente ainda não foi para o Sul, por exemplo. Porque na primeira temporada a gente começou gravando no Sul, a gente gravou 2 meses no Sul, depois a gente foi para o Rio, aí gravou em Teresópolis, gravou no Projac e tal. Com o coronavírus, eles inverteram a ordem de gravação, a gente começou gravando, a gente está gravando ainda no Rio, semana passada eles gravaram em Teresópolis, semana que vem eu vou para Petrópolis, e aí depois eles vão para o Sul, porque o Roman não está no Sul, né? O Roman foi para a Ucrânia, para nossa Ucrânia Agora, brasileira. a sua Ucrânia foi aonde? Foi o Projac? Foi a região serrana? A minha Ucrânia foi Projac e Petrópolis agora vai ser a Ucrânia. Me diga uma coisa. Sobre aquela parte dos hábitos, da religião, dos mistérios, chegou a acontecer alguma coisa? Porque todo mundo brinca assim, Poltergeist teve uma série de bastidores tumultuados. O filme lá no Desalma aconteceu alguma coisa assim que vocês ficaram, epa, Sim. Aí vai como cada um é cético ou não, aí vai da crença de cada um, mas eu acredito muito em energia, independente do que seja, e a gente está mexendo com muita coisa, né?
tá discutindo muita coisa. E aí aconteceram algumas coisas um pouco esquisitas. Então, por exemplo, teve uma cena que a gente gravou no Sul, a gente gravou à noite uma cena do Ritual das Bruxas, acho que do 5º capítulo da primeira temporada. E a Cássia Kiss, a Aninha, elas gravaram essa cena e logo depois, e elas gravaram a cena para Deus Veles, que é o deus da frutividade e tal. E o deus do frio, do inverno. E depois que elas terminaram de gravar esse ritual, começou a nevar. Nevar, neve branquinha, neve mesmo, assim. Uhum. E aí também teve o incêndio que aconteceu, não sei se você ficou sabendo, que saiu na Sim, época, sim. foi um dia antes da gente voltar, era a última diária no Sul, eu já estava aqui em São Paulo, e a Cássia, ela gravou uma cena na noite anterior, em que ela fazia uma reza para esse Deus, para Deus Veles, e a Ana Paula tinha dito pra gente que tem um mito de quando você faz uma reza pro Deus Veles, você tem que concluir a sua reza, você não pode fazer meia reza. E por conta da gravação, a diária acabando, ela só gravou metade da cena. E foi nesse dia que incendiou a cabana que uma parte da equipe estava, em Tedesco. Então essas coisas aconteceram, assim. Aí é isso que eu tô dizendo, vai da crença de cada um. Eu acho um pouco esquisito. Eu acredito em tudo, gente. Eu acredito. É o que você falou, é energia. Mesmo que você não considere, é uma coisa meramente religiosa. É energia. Uhum, A física fala disso. Ele está mexendo com energias desconhecidas. E de uma cultura muito desconhecida para a gente. A muito. gente sabe muito até de mitologia asgardiana, né? Por Uhum, causa uhum. de... Agora, de Ucrânia, não sabia nada. Então, assim, esse adendo também, para quem assiste, foi sensacional. A sonoridade das palavras, as canções maravilhosas. Lindas. Uhum. Nossa, é muito bonito, gente, é muito bonito. E E é outra bem legal também ver essa coisa da mitologia eslava e você vai vendo que as mitologias todas, né, elas se equiparam, né? Tem sim, coisas que são muito parecidas, que tem, claro, nomes diferentes, tem proposições diferentes, mas elas têm algo em comum. E é muito esquisito pensar que isso acontece há muitos anos atrás, né? Então era legal ler a série e estudar sobre isso, sobre toda a mitologia eslava e tal, e também ver referências brasileiras naquilo, né? De coisas que a gente vive, exato. a festa junina e, enfim, várias figuras folclóricas, assim. Teve alguma cena que você gravou que você tenha considerado mais difícil ou mais desafiadora, ou mais cansativa? Eu imagino que a cena da rave, né, que na verdade é a festa local, que no passado ela é mais tradicional e na época presente vira uma rave. Sim. Teve alguma cena, no seu caso no passado, que deve ter sido mais trabalhosa até, teve alguma cena que te marcou mais? É que eu acho que sim, acho que tem cenas que tem um desafio maior enquanto performance, né? Em cenas mais dramáticas e tal. Então, é isso, a cena que eu queria falar é uma cena que eu não posso falar para quem não assistiu a série. Mas a cena do último capítulo Hum, foi uma cena emocionalmente desgastante, mas muito bem dirigida pelo manga, muito cuidadoso. E tiveram cenas com uma complexidade mais técnica, assim. Então, por exemplo, nesse dia que nevou, que é a cena que a gente que os meninos estão assistindo o ritual, foi uma cena difícil por conta disso. Tava nevando, eu tava com um casaco assim, uma camiseta assim, e a gente tem que correr no frio e fazer a cena no frio à meia-noite, com aquela floresta. Então foi mais complexo nesse sentido físico. Mas eu acho que eu não consigo pensar em uma cena que eu não lembre. Não tem uma cena que eu falo assim, nossa, eu não lembro direito como foi. Acho que todas as cenas tiveram um grau de importância e de descoberta, assim. Mas eu acho que as cenas dos últimos capítulos, elas começam a revelar um outro lado da personagem que é um pouco mais complexo, né? De performance mesmo, de atuação. não, aí você vai me chamar de ansioso master, mas vocês já estão praticamente encaminhando para finalizar a segunda temporada. Existe uma sombra de uma terceira já? Você já soube de alguma coisa? Ou você não pode dizer? Não, tem uma ideia de uma terceira temporada, sim, até porque entraram personagens novos, o Fábio Assunção entrou agora no elenco, e é um personagem que tem aí uma ponta boa para a terceira temporada. Então tem uma ideia assim de uma terceira temporada. Na verdade, eu não consigo nem dizer, mas não é porque eu não posso, é porque eu não sei se está confirmada, mas eu sei que Sim. existe a ideia da terceira temporada, não sei quando, não sei se ano que vem ou no outro, mas a Ana Paula sempre disse pra gente que a ideia, o arco narrativo dela se encerra em Uma 3 trilogia. temporadas. Que bom, bom saber. E outra coisa que você falou do Fábio Assunção, você já falou da Cláudia Abreu, Cássia Kiss.
além de trabalhar num projeto diferenciado, né, com uma proposta super bacana, num ambiente novo para qualquer ator, não é nem porque você é novo, para qualquer ator, era um ambiente novo para casa aqui. Como era essa? Devia ter sensacional essa relação com os mais jovens, muita gente Uhum. começando, outros com um pouquinho mais de experiência. Você já tinha experiência, já tinha feito 2 séries, tem uma carreira no teatro. Mas e como era esse relacionamento com esses outros atores mais experientes? Com Cássia Kiss, que é sei lá, é um monstro. Cláudia Sim. Abreu é maravilhosa. Isabel, que eu soube que ficou muito próxima de vocês também, que é maravilhosa. Isabel Teixeira. A Bel, eu lembro que o dia que. Porque eu já era muito fã da Bel no teatro. Pra mim, ela é uma das grandes atrizes que a gente tem. É uma das minhas favoritas, sempre foi, antes da série. E o dia que eu vi a Bel no aeroporto, eu não acredito que eu tô fazendo uma série com a Bel Teixeira. E a Bel ficou muito próxima a nós, porque a Bel também ficava no hotel, porque ela também é de São Paulo. Então a gente criou um laço muito grande com a Bel e me ensinou muita coisa. Hoje virou uma grande amiga minha e nossa, tá nos nossos grupos de WhatsApp. A Bel ficou pra vida, assim. E aí eu tive contato, claro, com as outras atrizes, com os outros atores. Eu tive muito contato com a Cássia também, porque a gente tinha cenas em locações parecidas, nas mesmas locações. Então eu cruzava muito com a Cássia no set, assim, principalmente mais pro final das gravações. Tinha algumas cenas minhas que era eu sozinho, e ela também tinha algumas cenas dela sozinha para gravar. Então a gente compartilhou um pouco de camarim junto, a gente trocou muita coisa. Trocou assim, né? Ela me dava muito mais do que eu, porque é uma atriz realmente espetacular, assim, e muito experiente. Com a Maria Ribeiro também, a gente teve um contato bem legal. Com a Cacau, ela é maravilhosa, sempre foi muito receptiva. Eu não cruzei tanto com ela nas gravações, mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito da Cacau foi no dia que a gente foi assistir os 3 primeiros episódios da primeira temporada, antes de estrear, no começo do ano passado, antes da pandemia, a gente foi chamado para assistir os 3 primeiros episódios. E aí eu lembro que eu tava com a Nath Garcia, que é a atriz que faz a Oxana, foi assistir, a gente tava nervoso, né, pra ver. E a Cacau tava sentada com a gente, aí eu perguntei pra Cacau, você falou assim, Cacau, você ainda fica nervosa? Você ainda fica tensa pra ver? E aí ela falou algo que me marcou muito, assim, que ela virou e falou assim, cara, por muito tempo eu ficava muito nervosa pra ver minhas coisas, me criticava, eu acabava comigo, mas depois de um tempo você vai aprendendo a ser generoso consigo e saber que você fez o que você podia fazer, o que estava no seu alcance de fazer. Se você sabe que você se dedicou para uma coisa, o resultado dela é o que menos importa, sim, o processo que você passou por ela. Então hoje eu fico mais tranquilo em assistir. E isso me tranquilizou também, porque nós, né, estamos meio começando agora, a gente está no começo de um caminho, se Deus quiser, longo. É difícil, né, se deparar com a sua imagem, com o seu trabalho, com pessoas assistindo, muitas pessoas assistindo seu trabalho, e pensar, você trazer para si, né, por que eu escolhi ser ator, o que eu vejo da minha profissão, e o que eu pude fazer ali. Então hoje eu vejo a primeira temporada, eu já não sou mais a mesma pessoa, até porque a gente passou por uma pandemia. Então hoje eu já vejo, já falo assim, nossa, hoje eu teria uma visão até diferente do que eu tive, mas aquilo foi o que eu pude fazer no momento em que eu estava vivendo, sabe? Então esse momento com a Cacau para mim foi muito especial, mas é um elenco que eu não sei se isso acontece sempre, mas é um elenco que realmente teve um processo muito, muito parecido com o teatro, assim. Porque eu estou muito mais acostumado com o teatro, eu gosto muito do processo teatral, e teve um caminho de descoberta, é isso que eu estava te dizendo, teve um caminho de descoberta coletiva que nos tratava disso, os veteranos e os jovens, realmente estava todo mundo ali descobrindo junto, a gente fez muitas preparações, todo o elenco junto, então essa troca foi muito importante até para chegar nessa segunda temporada, com tudo isso que está acontecendo, porque tem uma dificuldade em gravar, né, em meio a uma pandemia, os protocolos, essa dificuldade de produção, mas o fato da gente ter se alinhado tanto na primeira temporada faz com que a gente chegue com muita segurança um no trabalho do outro, sabe? Ah, imagino. Não, e a impressão que tem é que realmente foi um processo meio teatral, meio cinematográfico, né? Porque assim, muitos workshops, muitos encontros, até porque o tema exige. Você não pode Uhum. cair de paraquedas numa série que fala sobre uma cultura totalmente nova para gente, sem preparação. Então deve Sim. ter sido muito rico isso, mas é uma coisa que você vai levar para sua vida toda, né? Sim, e a escolha da Ana Kfouri também como preparadora, acho que foi um trunfo, assim, da direção, porque é uma pessoa do teatro, né? É uma pesquisadora do teatro. Então, ela realmente trouxe um novo olhar que a gente está diferente do que a gente está habituado a ver na televisão, sabe? E descobrir com a gente, e ajudar a gente a descobrir qual que é essa linguagem comum entre todos nós e dentro dessa narrativa.
É verdade. Olha, o J.R. Edgar está dizendo o seguinte: acho muito interessante na série essa mistura do presente com o passado, deixa a trama mais instigante. Não, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que era um elenco de rostos novos, não só os jovens, muitos atores mais velhos também, que não era, a Isabel não era tão conhecida, né, de cinema, de Uhum. televisão. Estava fazendo Amor de Mãe, curiosamente, maravilhosa, mas tinham vários outros atores que não eram tão conhecidos. E essa situação de passado e presente, com os nomes, Skavronsky, Uhum. Jabron, podia trazer uma confusão. E é absolutamente incrível como a autora também, mas a equipe de direção, os montadores, conseguiram dar uma linearidade tão clara, era tudo, a gente não confundia, a gente ficava na dúvida, não, peraí, quem é a Cláudia Abreu mais nova? Mas em 30 segundos você lembrava, porque Uhum. vocês conseguiram dar essa unidade entre as duas fases que o JR está falando aí. Eu acho que são as três coisas andam juntas, né? Eu acho que existe o roteiro, existe a série que a gente grava e existe a série que é editada e montada. Uhum. O trabalho de montagem da série eu também acho impecável, assim, quando eu assisti. Porque é isso, né? Virar outra coisa. A gente tá gravando pensando uma coisa, daí quando monta vira outra coisa. Eu acho os montadores da série também impecáveis nesse sentido. Mas eu acho que a autora, Ana Paula Maia, ela realmente, por ser uma pessoa que também vem da literatura, né? Uma grande autora de literatura, ela consegue traçar essas linhas de uma maneira que fica orgânico, né? Que não fica aquela confusão. Mas né? Eu acho que ela consegue traçar muito bem as Muito narrativas bem, que ela propõe. muito bem. Olha, a Luísa Borelli mandou beijo e coraçãozinho aqui também. Minha outra prima, a minha família é gigantesca, muitas irmãs. Ai, que bom. E me diga uma coisa, agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, que eu estava lendo sobre você e que você vem de uma família Ó, o Pablo tá aí, muito. ó, o Pablo é um dos nossos diretores também, Ah, falou é? Sapou do Sul. Olha, Pablo, realmente, eu não estou de chapéu, que eu tenho que tirar o chapéu para vocês. Porque eu não gosto de dizer, é Hollywood. Não, porque a gente já é Hollywood há muito tempo. A gente já produz as melhores novelas, a gente já fez filmes desde o cinema novo, que são impecáveis. A gente já é Hollywood. Agora, Desalma é de dar um orgulho porque você fica cavando alguma coisa para. Não, isso não tá bom. Não, é trilha sonora, é fotografia, é figurino, é elenco, é o efeito de som, é tudo muito impecável. Então vocês são. Ia falar um palavrão, mas vou falar, não, são incríveis. Parabéns, Pablo. Você, toda a equipe de Desalma, é realmente é de dar um orgulho danado na gente. E as locações da série são muito. O Pablo ajudou a Também. encontrar muitas locações ali no Sul e no Rio, que são lindíssimas também, que traz outra força também para a história, né, para a narrativa. Verdade. É isso, são essas magias que acontecem, né, Eduardo, de tempos em tempos, que tudo conflui. E eu tive uma reação estranha. Eu vi o primeiro episódio, aí eu vi o primeiro episódio e virei para o meu grupo de WhatsApp assim: não gostei. Não gostei, achei confuso, não sei o quê, não gostei. Aí vi a série, quase devorei. Os outros todos devorei. Aí quando eu acabei, eu fui assistir o primeiro episódio. Eu amei. Eu amei. Aí eu assisti, aí acabei vendo a série duas vezes. Porque é isso, é tudo Vai sendo é uma construída a narrativa, né? exatamente, e de uma inteligência, de um bom gosto, e deixando a gente desesperado para saber o que vai acontecer, e sendo surpreendido, e com atuações muito incríveis, de gente muito jovem e de gente muito madura. É muito bom. Mas o que eu estava lendo sobre você um pouquinho, o que a Luísa falou assim, ansiosa pela próxima temporada. Eu também, Luísa. Aliás, o que a família faz para te torturar para saber de segredo de bastidor e você não pode falar? Ainda mais seu Pra minha diretor. mãe eu conto. Pra minha mãe eu É. conto. Tudo bem, acho, né? Acho que eu não vou ser demitido por isso. Não, mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Mas sabe que muitos amigos e amigas minhas na primeira temporada ficaram assim, mas aí o que acontece? E eu contava pra alguns o que acontecia. Depois que as pessoas assistiram, elas falaram, não me conta, eu não quero saber. Porque É, realmente, como é uma construção muito bem feita, também é interessante você descobrindo com é. a série o que de fato aconteceu, o que está acontecendo, né? Então muita Não, gente é. não quer saber, e eu acho isso mais legal também. Não, é. Não, e tem essa diferença. Eu falo isso a minha vida inteira. Eu tenho trabalho de jornalismo há mais de 30 anos. Nessa parte de novela, eu edito uma revista de novela e spoiler de novela, todo mundo quer saber. Agora, vai dar spoiler de série. Nossa, você é cancelado, você é espancado em praça pública.
tem essa diferença, o brasileiro tem essa muito cultura. Quer saber tudo de novela. Agora, não conte nada de série, pelo amor, ainda mais uma Sim. série com Desalma. Ó, outra prima aí, eu acho, ó, Ana Lu Borelli. Ah, não. Essa É minha é, tia, mãe da é Luísa. Minha família tia. inteira tá aqui assistindo. A família querida, obrigado. A série viciante. Peraí. A série é viciante, diz Bruna Caldeira, é verdade. Mas aí, como eu estava dizendo, que você veio de uma família, não digo artística, mas que a arte era muito presente. Eu li não sei se era uma matéria ou um release que a Camila mandou, dizendo que você ouvia sua avó ou tocar piano ou cantar, e que a As arte duas foi coisas. muito presente na sua vida desde cedo, por isso você, desde novinho, com quantos anos? 6 anos você se interessou por isso? Como é que foi? Lá em casa, a família da minha mãe, principalmente, é isso, minha avó toca piano e cantava. Mas ninguém nunca seguiu isso como profissão, né? Mas sempre foi meu avô sempre gostou muito, então minha mãe e minhas tias quando eram crianças, elas iam nas festas e meu avô fazia elas cantarem, minha avó tocar, aquela coisa bem uma família Von Trapp, assim, sabe? Ai, que É, delícia. então sempre teve esse flash com a música, com a arte. Meu avô sempre gostou muito, minha avó também fazia isso. E aí desde pequenininho eu via minha avó tocando, sempre todo Natal era um sarau, ainda é um sarau em casa, canta e toca, não sei lá. E aí dois primos meus faziam aula de piano. O André, que também seguiu na carreira artística, e a Karina, que hoje é arquiteta. E aí eu falei pra minha mãe, com 6 anos, que eu queria fazer aula de piano também. E aí eu comecei a fazer aula de teclado, depois eu fazer aula de piano. Eu assumo que eu não era um aluno muito dedicado, porque começar a tocar um instrumento é muito chato. É, Mas eu lembro que minha mãe falava assim, você faz o que você quiser fazer, mas eu acho que você tem que se dedicar, você tem que continuar um pouco mais. Porque um dia vai valer a pena. E aí, quando a Ana Paula escreveu uma cena em que eu tenho que tocar um Vivaldi, por exemplo, eu falo, valeu a pena, realmente valeu a pena ter feito. Também fiz uma peça há 3 anos atrás, na companhia que eu trabalho, que era uma peça infantil sobre o Mozart, que também tocava piano. Então, você vai vendo como tudo é experiência, principalmente para a nossa tudo. carreira, né? Se a gente sabe absorver, tudo é experiência. Exato. Mas a música, então, na verdade, chegou primeiro do que o teatro, na verdade, né? Sim. E você que. Mas você já chegou a fazer musical, Eduardo? Eu nunca fiz esses grandes musicais aí, meio Uma patrocinadores noviça e tal. Eu rebelde. fiz. Nunca fiz uma Noviça Rebelde, exatamente. Eu fiz na escola, a gente fazia, tinha os musicais da escola, eu fazia os musicais da escola. E eu fiz com a companhia, a primeira peça que eu fiz da companhia foi um musical sobre a Amy House que a gente fez no Teatro Itália. A gente teve 2 temporadas, foi muito legal. Então foi a minha aproximação com o teatro musical americano, vamos dizer assim, foi pouca. Mas eu sou muito ligado à música, assim, eu gosto muito, estudo desde pequeno música, gosto muito da música. Então todas as peças que a gente faz lá na companhia ou que não seja na companhia, eu gosto de trazer, porque eu acho que a música tem um outro acesso que o teatro não tem, né? E vice-versa. Então acho que gosto de fazer teatro musicado, vamos dizer assim. Entendi. Mas assim, nessa descoberta, né, de um dom ou de uma profissão, seja lá o nome que a gente for dar, tão cedo, te permitiu ainda, em algum momento, querer ser outra coisa? Um veterinário, ou policial militar? Você chegou Porque criança quer tanta coisa, né? Olha, eu já fui. Acho que eu nunca tive outra profissão, mas acho que eu já fui muitos atores. Eu já pensei em muitas possibilidades, porque é isso, nossa carreira é muito ampla, né? Então eu já fui É. vários atores. Já fui o ator que ia estudar em Nova York, já fui o ator que ia para Hollywood, já fui o ator do teatro raiz e da pesquisa teatral. Então já fui e sou muitos atores, eu acho. Teve um momento ali, assim, porque eu comecei a fazer teatro com 8, 9 anos. E eu sempre falei, eu quero ser ator, eu quero ser ator, eu quero ser ator. Já quis ser ator de musical quando era criança, já quis fazer cinema, já quis tudo. Mas eu sempre falava, eu quero ser ator, eu quero ser ator. Aí quando eu tinha uns 15 anos, falava assim, o direito pode ser legal. Não, não, eu quero ser ator. Medicina, porque meus pais são médicos e meu irmão é médico. E eu acho muito legal. Acho muito legal Nossa. mesmo. Eu adoro sentar na mesa e eles ficam falando de hormônios e de, sei lá, células, doenças. Eu acho interessante, assim, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser ator. Por enquanto eu ainda quero ser ator. Também acho legal, foi uma coisa que eu aprendi com a Bel Teixeira também, que eu acho que a gente também romantiza muito essa profissão no sentido, tipo, é isso que eu quero, isso é a minha vida, o teatro é a minha vida. E eu gosto de olhar como uma profissão que me faz feliz. Então o teatro ainda me faz muito feliz, eu sou apaixonado pelo teatro. E pode ser que um dia eu descubra que eu quero ser, sei lá, jornalista, ou que eu quero ser outra coisa. Hoje, a minha decisão, minha escolha é ser ator e continuo muito feliz sendo isso. O dia que eu não for mais, aí eu vou descobrir outra coisa também. Olha, hgabigonzales.com.br
fala que você canta muito bem. Eu acho que ela quer que você cante, mas eu não vou fazer isso com Não, ela, ela tá? não vai fazer isso comigo, não. Eu não combinei isso com ele. Não vem, não apelem, por A favor. Gabi é uma grande amiga minha, inclusive uma grande atriz, também faz musical. A Gabi faz tudo. A Gabi é aquela atriz que canta, dança, sapateia, atua brilhantemente bem. E ela tá fazendo isso porque ela quer me expor, ela quer acabar comigo. É, eu Ela quer me boicotar senti. aqui. Amigo, às vezes, é pior do que Pior que inimigo. inimigo. É. Mas e aí, você, graças à Isadora, que a gente falou aqui, é Isadora, não é? Essa prima? Isadora. A Isadora, que você acabou indo fazer o Teatro Célia Helena. E você é muito. E a partir daí você virou um estudioso, um pesquisador da arte de uma maneira geral, não é isso? Porque eu fui ver assim, você fez curso de clown, você fez o curso do método Stanislavski com o Zé Henrique de Paula, você fez curso livre na Célia Helena, fez curso de atuação cinematográfica. Você é estudioso, você é um menino que estuda a arte, o seu ofício. Eu, eu acho que isso veio muito da minha mãe, assim, eu lembro, meus pais sempre apoiaram o fato de eu ser ator, sempre, nunca foi uma questão. Mas uma coisa que minha mãe sempre colocou na nossa cabeça, é que você precisa estudar. Independente do que você for escolher, estudo, 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 até um pouco demais às vezes. Eu lembro que no terceiro ano que eu fui fazer minha primeira peça profissional, saí do cursinho lá da escola, minha mãe ficou brava, né? Mas eu acho que foi uma coisa que e sempre gostei muito também, mas eu acho que veio muito da minha mãe, essa coisa de não se tra... Aí vem aquela discussão se existe talento, se existe dom. Eu acho que é uma discussão muito difícil, muito ampla, mas eu acho que o que a gente tem de material é a dedicação que a gente tem. Então, eu gosto de encarar tudo como estudo, seja fazendo uma série dentro da Rede Globo, seja fazendo uma peça que no final eu vou ganhar R$ 40 para fazer. Eu acho que tudo conflui para isso, e eu gosto de encarar assim, tudo como processo, tudo como estudo. Eu realmente gosto muito de estudar, às vezes até um pouco demais, assim. Não, nunca, não é demais. Nunca diga isso. Olha, eu vou bancar seu pai aqui. Não, nunca, nunca vai ser demais. Agora, e você como um homem de teatro, a gente sente isso, a gente quando lê entrevista sua, você a sua casa, o seu altar, seu habitat inicial é o teatro, você é apaixonado, mas você tinha alguma resistência à televisão ou não? Você achava que ia ser uma trajetória normal, você ia seguir o que acontecesse, tivesse que acontecer, ou você não planejou, não quero ir para o cinema, para a televisão nem tão cedo? Como é que era isso na sua cabeça? Eu acho, foi isso que eu te falei, né? Eu já fui muitos atores da minha cabeça, acho que ainda continuo Uhum. sendo. Eu acho que eu nunca tive uma resistência no sentido de, não, não vou para televisão, sou ator de teatro, não quero saber da televisão. Mas também nunca foi uma coisa que eu falei, tipo, é isso que eu quero fazer novela, eu quero. Então, eu sempre vivi o teatro, eu sempre estive mais no teatro, com a possibilidade de que isso acontecesse. Eu gosto muito do cinema, foi muito bom para mim ter começado num grande papel numa série como Desalma, que é o cinema puro ali, né? É cinema aquilo que a gente faz, e eu acho maravilhoso. Gosto muito de estar no set, gosto muito é outra lógica enquanto ator, você está no teatro. Claro que eu acho que também dentro do teatro, dentro do audiovisual também tem várias lógicas, né? Porque eu não gosto muito de ser leviano em dizer, tipo, existe uma atuação para o teatro e uma atuação para o cinema. Acho que não, acho que Claro. cada material é um material e eu não acredito muito nisso. Então nunca foi uma resistência. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, lá com os meus 17 anos, a gente fica um pouco emocionado, né? A gente É. fica um pouco emocionado. Isso aqui é minha vida, o teatro é minha vida, vamos fazer teatro, teatro. Não, televisão, não faço questão. Acho que passei por esse momento, mas nunca foi uma negação e nunca foi o meu grande foco. Acho que foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que é uma profissão muito complexa, é muito complexo falar sobre a nossa profissão. A gente sabe que tem muitas questões, principalmente na televisão, muitas questões sociais colocadas aí, quais corpos que estão na televisão e quais não estão. Mas eu acho que tem um pouco na nossa carreira, um pouco da dedicação, trazer um movimento de coisas que você não espera. Eu acho que a gente tem que estar um pouco aberto às possibilidades surpreendentes, né? Eu acho que não tem muito um planejamento de você vai fazer isso, depois vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu acho que é como a vida, assim, por ser uma profissão também muito instável, né? Eu acho que você tem que estar aberto à onda que está aparecendo, sabe? Ao que está Ah, acontecendo. legal. Então, abrir as Não, possibilidades. bacana. Isso é importante também falar, assim, que às vezes, em algumas entrevistas, tal, você vê
um olhar um pouco, tipo, agora que você está, sabe, agora que você está na televisão, agora que você aconteceu, sabe? E eu não acredito nisso. Eu já estou voltando para o teatro, já estou com os meus companheiros e companheiras artísticas pensando no teatro. Eu acho que a gente tem que estar disposto e sempre pensando que é uma caminhada e nunca uma grande ascensão, porque tem essa coisa, você agora aconteceu. Com esse trabalho você aconteceu e você não desce mais, né? Eu acho que tudo isso é muito relativo, assim. Então, acho que é bom manter o pé firme e viver. E é por isso que eu gosto de encarar cada trabalho, seja o Desalma, seja uma peça, seja qualquer coisa, como mais um passo da minha jornada que eu não sei para onde vai dar, graças a Deus. Graças. Não, e é muito bacana ouvir isso de você, porque você é, na verdade, de uma geração em que a televisão é um passaporte para qualquer coisa. A pessoa, na verdade, eu vejo muita gente perguntando, eu quero ser ator. Eu falo, não, você quer ser ator ou você quer ser famoso? Mas Uhum. não, quero ser, porque as duas coisas estão juntas. Não, não está junto. Não Por tá. acaso, um pode ser até consequência da outra. Agora, ator é um ofício, é uma doação, é um trabalho, uma profissão dificílima, é uma profissão duríssima, instável, como você falou, de Uhum. espera, muita paciência. Mas é bacana ouvir isso de você, porque a gente conhece muitos atores com esse mesmo coração seu, mais ligado para a arte do que exatamente para a fama, como Antônio Fagundes. Antônio Fagundes fez 255 mil novelas e fez 355 mil Uhum. peças. Então tem muito ator que pode servir de inspiração para você, ou que é possível você manter a sua identidade, a sua coerência Sim. artística, e também fazer um produto comercial. Entendeu? Que a gente quer ver você também, desculpe assim, se você não quer, mas a gente quer numa novela das Sim, 9, sim. Não, sabe? também quero, Fazendo um gente. Me galã. contrata aí, tô aí pra Viu, Rede trabalhar. Globo? A gente quer ver você fazendo um vilão, fazendo um galã, fazendo ou um trabalho mais inusitado também, que as novelas também estão mais abertas agora, Uhum. tipo Amor de Mãe, que foi tão bonito aquilo. Pena que a, Muito. a pandemia deu uma travancada, mas não tinha núcleo cômico, era uma novela tão um texto muito rico. Então, assim, é bacana ver isso de você, ver que você está disponível. Sim. Eu acho que é muito difícil falar sobre o momento que a gente está vivendo enquanto a gente está vivendo, né? A gente consegue olhar sempre Sim, por isso que existe a história, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil para todo mundo e para os atores e atrizes e artistas principalmente, por questões políticas e tal, de muito escateamento da arte. Porque é isso que você disse. A gente vê, por exemplo, uma atriz como a Bel Teixeira, que viveu no teatro, uma atriz brilhante no teatro, e que foi a entrar agora, né? Que ela fez o Desalma, depois entrou no Amor de Mãe. E que a gente tem essa associação social da televisão ser o único lugar do ator, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento também dessa mudança no audiovisual. Eu acho que o Antônio Fagundes, mesmo indo um pouco mais para trás, a Fernanda Montenegro e tal, com é um certeza. pessoal do teatro que entrou na televisão. E aí chegou um momento um pouco mais pra frente que a televisão virou meio esse lugar das celebridades, né? De quem, daí, enfim, blogueiros na televisão e tal. Mas eu sinto que os streamings, as séries, sendo um pouco mais acessíveis, fazem com que, naturalmente, tenha que ter um outro olhar, porque não tem como ignorar o que está acontecendo com a arte, né? E tá vindo um olhar muito interessante. Então a gente vê séries muito legais. A gente tem Desalma, mas tem muitas séries. O Bom Dia Verônica da Netflix, que Ótimo, também fez muito bem lembrado. sucesso. Excelente. Se Eu Fechar Meus Olhos Agora, né? É. Que estreou agora também na Globoplay. Então acho que a gente está caminhando para um lugar que eu não sei direito qual é, mas eu sinto que é um lugar mais frutífero para nós. Espero. Verdade, é verdade. E você fez duas participações também em duas outras séries. Até agora, você é o homem das séries, né? Que foi o Augusta, que é no GNT, e a Da Vida TNT. Secreta da GNT. E a Vida Secreta dos Casais, que era HBO, não é isso? Isso. Como foi essa experiência? Na verdade, foi como se fosse uma gênesis, assim, uma abertura para você fazer desalma, para tirar um pouquinho, para fazer. Foi um petisco? Como é que foi para você essa experiência? Eu acho que tudo é consequência de tudo, né? Não acho que foi. É isso que eu tô falando. Não acho que foi tipo, aconteceu isso, é por isso aconteceu isso, mas Aham. também por isso aconteceu isso, né? É, a primeira série que eu fiz foi A Vida Secreta dos Casais, a primeira temporada, só que eu tinha uma Não, cena só. E que eu não. nem tinha fala, era só meu rosto, assim. E aí eu lembro que eu fui fazer o teste, foi quando eu comecei a entrar nesse mundo meio de fazer uns testes, tal, de televisão, em 2016, se eu não me engano. E aí já fiz esse teste para ser o filho da Bruna Lombardi na série da HBO e tal. Aí eu fiz essa participação nada, assim. E aí logo depois passei para fazer essa série da TNT, essa participação.
Só que foi outra experiência também, porque como era uma participação, tipo 2, 3 cenas, eu só recebi o material da minha cena, eu não sabia direito do que se tratava a série, tive uma preparação ali, foi, gravou, também uma experiência interessante de você ir, você de repente está no jogo, você tem que jogar ali com o tempo, você sabe, Claro. que você fica sabendo na hora. E aí veio a segunda temporada da Vida Secreta dos Casais, que aí eu tinha uma participação um pouco maior, tal, o filho dela, porque na primeira temporada o filho dela tá viajando, aí na segunda temporada ele volta, e aí eu comecei a entender um pouco mais, de ter mais diárias, de entender essa relação com o audiovisual e tal, e aí veio o Desalma, que daí foi um limite, assim, tipo, agora, É isso. bora lá, né? Agora É eu isso. entendi. E o que nós podemos esperar de você? Além de Desalma, você falou que está envolvido em outro projeto teatral. O que você está se articulando, ou para esse ano ainda, ou para o ano que vem? Uma das coisas que eu aprendi na faculdade com uma professora minha que eu tive, a Luciane Guedes, que é uma atriz de teatro, uma dramaturga, diretora incrível, assim, que ela fala pra gente, uma das coisas mais importantes da nossa profissão é encontrar nossas parceiras e nossos parceiros. E isso foi uma coisa que minha trajetória teatral curta, né, porque eu ainda sou muito novo, mas me trouxe muito. Então, eu meio que a gente está se adaptando a entender o que é essa nova linguagem do teatro virtual, né, o que não é, se é teatro, se não é, enfim, essa discussão infinita. Mas eu sempre gosto de continuar com as minhas parceiras, com meus parceiros próximos a mim e fazer teatro juntos. Então, continuo pesquisando, continuo com novas pesquisas teatrais, que não sabemos ainda se vai ser possível se tornar uma peça, se não vai, se vai ser uma live no YouTube, tendo esse momento, né? E do audiovisual, rolando uns testes aí, né? A gente vai fazer umas coisas aí, ver o que aparece. Ainda tô no Desalma, Vida tô de focado. artista, né, Eduardo? Vida de artista é fazer teste, analisar convite. Sim. É vida de Mas ainda artista. tô vivendo Desalma, tô ainda no Sim. Desalma, assim, tipo, ainda eu não abandonei, já tô sempre, porque senão a gente também sempre fica olhando pra frente. Aí depois que eu vou fazer, e não dá pra saber. Então ainda vou encerrar esse ciclo por hora com essa série que me trouxe muitas coisas boas pessoalmente falando, profissionalmente também, mas o demais pra mim é o que me trouxe pessoalmente, assim. E vamos ver o que vai acontecer. E você escreve também? Você pensa em dirigir? Você pensa em abrir mais o seu cardápio? Ainda mais, né? Eu gostava muito na faculdade, eu gostava muito de escrever artigo, assim, fazer coisa bem acadêmica. Eu penso ainda em fazer um mestrado. Ainda não encontrei direito qual tema eu quero, porque eu acho que eu me interesso por muita coisa. Eu sou uma pessoa que topa muita coisa, assim, sabe? Eu gosto, vamos pensar, vamos, pode ser, vamos. Mas eu gosto muito de escrever nesse sentido. Dramaturgia, eu gosto de escrever em cena. Na companhia que eu trabalho, que é a Companhia Dom Quixote, a gente faz muitos espetáculos infantis. A gente faz uma dinâmica de dramaturgia coletiva, que eu gosto muito. Eu nunca tive... nunca não, né? Eu tive pouquíssima experiência de sentar e escrever uma dramaturgia num gabinete, assim, eu escrevendo no meu computador. Mas eu me interesso muito pelo processo artesanal inteiro, seja da direção, da escrita, porque eu acho que tem um lugar no teatro que muitas vezes a gente pensa que o ator é só aquele que reproduz, né? Aquele que performa, que tem um texto e faz... E eu acho que o teatro, principalmente no Brasil, é um lugar muito artesanal, né? O ator, ele também pensa a cena. Uma faculdade de artes cênicas é isso, né? A gente vê a perspectiva da cena como um todo no ponto de vista de um ator. Então, como eu penso dramaturgia, como eu penso encenação, como eu penso lógica, como eu penso produção. Então, eu gosto de estar em todos esses lugares. Claro que o que eu amo fazer é estar em cena, mas adoro estar. Tem um amigo meu que é diretor de cinema, também começando agora, fez um filme e falou assim, vem acompanhar o set, vamos acompanhar lá. Eu ia lá, ficava segurando coisa para ele. Eu gosto de estar no meio. O que eu estudo é o trabalho do ator, mas o trabalho do ator pensando em toda essa lógica que é muito artesanal. É muito gostoso, deve ser muito gostoso. Porque é coisa de grupo, de turma, né? Sim. E quando você trabalha em conjunto é muito gostoso. Muito. Eduardo, quero agradecer muitíssimo a sua participação. Voou! Ó! Você ficou nervoso? Voou! Entendeu? Obrigado. Olha, parabéns pela sua trajetória. Você ainda é um menino ainda. Tem muita coisa para conquistar. E, se Deus quiser, a gente vai acompanhar isso muito de perto. Então, quero muito te agradecer por ter trazido essa sua experiência, essa sua inteligência, essa sua maturidade, apesar de tão jovem artística aqui pra gente. Amei, obrigado. Se quiser mandar um beijo para sua família que está toda aqui. Mando um beijo sempre para minha família. Também quero agradecer. Foi uma entrevista muito gostosa.
foi um papo mesmo, e que a gente continue se acompanhando, que a gente se una aos nossos, que a gente continue junto, porque o teatro não morre, nunca, não vai morrer também. Nunca. E a arte salva, eu vi isso de Heriberto Leão uma vez, é verdade. Querido, obrigado mesmo de coração. Obrigado Obrigado a todo você. mundo que acompanhou. A live fica salva, viu? Para quem quiser Beijo, gente. assistir mais um pouquinho. Beijão, Eduardo. Obrigado. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau.